Meus irmãos, nós iremos compartilhar a palavra de Deus, a palavra do Senhor Jesus, a palavra do Senhor nosso Deus, em que nos preparamos para esta noite. Preparamos uma palavra conforme a direção de Deus. Quem nos acompanhou sexta-feira passada ouviu-nos falando nessa mesma passagem bíblica, Isaías capítulo 59. Sexta-feira passada nós meditamos nos 8 primeiros versículos, onde nós observamos que Deus, no capítulo 58, enche o profeta Isaías de autoridade e do poder vindo do alto, e ordena ao profeta que ele clame, e que ele clame em alta voz. Isto nos mostra de que Deus não estava querendo que ninguém ficasse sem ter conhecimento daquela pregação. E Deus fala a Isaías que tinha pressa. Ele diz: não te detenha. Deus tinha pressa em anunciar aquilo que estava no seu coração ao povo de Israel. Clame em alta voz, não te detenhas. Levanta a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Isaías então proclama aquilo que Deus está lhe determinando. Há então um questionamento do povo para com Deus. Ainda que o povo fosse sendo um povo religioso, ainda que o povo sendo um povo que procura ou que procurava cada dia a Deus, mas Deus não estava recebendo, como também Deus não estava respondendo às suas orações. Deus não recebia o seu jejum, Deus não recebia o seu sacrifício, Deus não recebia, porque sempre Deus preferiu, como ainda hoje Deus prefere, o obedecer do que o sacrificar. Muitos ainda não conseguiram entender isso. Isso não trata somente de cima para baixo, de Deus para o homem, como também Deus dando autoridade aos homens, revestindo de uma autoridade que Deus dá a cada um dos seus. Ainda é melhor, continua sendo melhor o obedecer do que o sacrificar. Então Israel estava nos cultos, oferecendo o seu sacrifício, oferecendo o seu jejum, padecendo, cumprindo todo o rito religioso da época, mas Deus diz a Israel: não está se agradando do seu sacrifício. E então eles questionam e perguntam por quê. Por que que Deus não está recebendo o seu culto, o seu sacrifício? E aí Deus responde o porquê. Porque vocês estão me questionando. Deus está dizendo: porventura não é também que seja ruim, reprovável, que repartas o teu pão com o faminto? Aliás, que evite de repartir, porque o egoísmo, o egocentrismo para Israel. E no versículo 6 do capítulo 58, ele está dizendo: porventura não é este o jejum que escolhi. Qual o jejum que Deus estava dizendo que escolhi? Era que ele preferia que eles não apresentassem nenhum jejum, mas que eles obedecessem e que eles evitassem de cometer os pecados
que eles cometiam, porque eles estavam contendendo uns com os outros, eles estavam debatendo uns com os outros, eles estavam contendendo de forma tão terrível, que não havia paz em Israel, não havia paz entre eles, não havia paz na comunidade cristã. Então, amados, Deus diz a eles: este é o problema. Mas aí no capítulo 59, no versículo 1, nós encontramos Deus dizendo, em resposta ao questionamento: apesar de eu não estar agradando-me do vosso culto, nem recebendo o vosso sacrifício, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem também os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Em outras palavras, Isaías estava proclamando e dizendo: Deus continua o mesmo, porque Deus não muda. A própria palavra do Senhor está escrita, dita pelo profeta, dizendo: eu, o Senhor, não mudo. Isaías então estava proclamando esta afirmação dada pelo Senhor Deus. Nos versículos de 1 a 8 do capítulo 59, nós encontramos Deus dando a sentença, determinando que o pecado era gravíssimo, pois eles estavam realmente distantes de Deus, apesar de todos os dias irem para o templo. E eu aqui, amados, sempre que falo nesta parte, abre-me um leque para que eu possa também meditar e contextualizar para os nossos dias. Na sexta-feira eu falei e eu disse as mesmas palavras, ou parecidamente com essas palavras, dizendo que ainda hoje, meus irmãos, isso se repete, porque há muita gente religiosa, há muita gente que vão aos templos, há muitos que vão aos cultos, há muitos que vão às suas reuniões religiosas, mas Deus não está recebendo, Deus não está se agradando, e há muitos que questionam, e há muitos que, por fazerem assim, acham até que tem direito de colocar Deus no canto da parede e dizer: Senhor, o Senhor tem que fazer, porque o Senhor está vendo que eu oro, o Senhor está vendo que eu canto, o Senhor está vendo que eu entrego o meu dízimo, o Senhor está vendo que eu sou religioso, então o Senhor tem que fazer. Aí Deus olha para ele e diz: não me agrado de ti, porque Deus não se engana. Ninguém pode enganar a Deus. Deus continua dizendo: para quê a sua religiosidade? Para que serve o seu sacrifício? Para que serve o seu jejum? Se quando tu ouves a voz do Senhor dizendo não faça, tu faz. Quando o Espírito Santo, que é o fiel comunicador, o agente especial de Deus na terra, o próprio Espírito Santo brada no teu coração e anuncia o que tu não deves fazer, e ainda assim tu te faz de ouvinte esquecido, tu te faz que não ouviu nada, tu te faz que não ouviu a voz de Deus e continua praticando as mesmas obras, continua falando as mesmas palavras, continua praticando as mesmas abominações, mas ainda continua também fazendo, cumprindo os mesmos rituais, os mesmos esforços para que cumpra a sua religiosidade, como se a religiosidade valesse, importasse alguma coisa para Deus. Deus continua dizendo: prefiro a obediência do que o sacrifício. E Deus mostra nos primeiros versos do capítulo 59, do primeiro versículo ao versículo 8, que foi o que nós meditamos na semana passada, o que Deus iria fazer. Deus usa o profeta Isaías para anunciar o castigo de Deus, a repreensão de Deus, porque sempre foi assim. Sempre foi
E continua sendo assim. E ainda Deus diz assim: é pelo amor do meu nome. Em outras ocasiões, Deus diz: é por amor do meu nome que eu te castigo. É por amor do meu nome que eu te coloco em situação difícil. É por amor do meu nome. Sabe por quê? Porque por Deus amar tanto a humanidade, Deus permite a luta, a prova, a dificuldade, para que a humanidade pare para ouvir a voz de Deus. Deus permite o crente, aquele que professa o nome dele, passar pelas tribulações e pelo vale, para que ele possa se quebrantar e possa dar ouvido à voz de Deus, porque do contrário não tem tempo, não pode ouvir, não dá certo, e tem outras coisas mais importantes para fazer. Aí porque Deus ama, Deus castiga, Deus bota na prova, Deus chama a atenção, mas antes de fazer, Deus anuncia. Deus não faz nada sem anunciar. Aqui é um princípio que nós devemos aprender com o próprio Deus, o Criador, o soberano, que Ele não deve satisfação a ninguém, mas ainda assim Deus não faz nada sem anunciar. Se Deus vai te castigar, Ele te diz que vai te castigar. Glória a Jesus. Se Deus vai te provar, Ele te diz: vou te levar para o vale, vou te levar para o deserto, para que lá no vale eu trate contigo, para que lá no deserto tu conheças que eu sou o teu Deus, para que tu possas se humilhar e se quebrantar na minha presença, porque da maneira em que tu estás, tu se perde, e Deus não quer perder você. E Deus não quer te deixar à vontade, porque se tu ficares à vontade, tu te perdes. Aí Deus anuncia, nos versículos 1 a 8, Deus anuncia o castigo. Quando chegamos no versículo 9, ao versículo 15, apesar da permanência, da prevalecência e dos efeitos do pecado, nesse texto nós encontramos a humilhação de Israel. Pois o escopo desse parágrafo é o mesmo do anterior. Esse capítulo 59 se divide em pelo menos 3 parágrafos, do verso 1 ao 8, do verso 9 ao 15 e do 15 ao 21. Tratando como se fosse mais ou menos assim. Do verso 1 ao 8, Deus anuncia o castigo. Do verso 9 ao 15, o quebrantamento do coração de Israel e a confissão do reconhecimento do seu pecado. E do versículo 16 ao 21, a promessa de livramento. Porque é assim. Sabe por que Deus anuncia quando Ele vai castigar? É porque assim, Deus não quer castigar. Deus não quer castigar ninguém. Mas Deus anuncia por quê? Porque Ele quer que você se arrependa. Sabe? A você, meu irmão, que está aí me ouvindo pela internet, pelo Facebook, Deus não quer te castigar. Se Ele anunciou que vai te castigar, é porque Ele quer que você se arrependa. É porque Ele quer que você se humilhe. É porque Ele quer que você tenha um coração quebrantado e contrito, porque a Bíblia diz que há um coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza. Porém, não havendo quebrantamento, não havendo a humilhação, o projeto de Deus continua. E vai culminar no castigo. Mas quando alguém ouve a voz de Deus, quando alguém está atento ao que o Senhor fala, e quando ouve esta voz que brada do céu ao seu coração, que se humilha, que se derrama, e que chora, e que derrama as lágrimas nos pés do Senhor, o Senhor já tem providenciado uma promessa que também é infalível, uma promessa de livramento, uma promessa de vitória, uma promessa de bênção. O Senhor tem preparado a promessa de vitória. Assim é o capítulo 59 de Isaías. Nós estaremos meditando um pouquinho hoje, nesses versículos de 9 a 15, desse capítulo 59. Pois estava lendo, meditando, hoje até coloquei um trechinho desta meditação no grupo da igreja.
Glória a Jesus. Vou aqui tentar me basear aqui no estudo que preparei para hoje à noite aqui, falando conforme a direção do Espírito Santo. Não vou prometer que vou me deter somente a isso aqui. Eu vou falando aqui conforme o Espírito Santo de Deus for nos dando direção, em nome de Jesus. Aqui está escrito assim: assim como é aquele que nos afasta. Ele está falando do pecado. Olha, ele está dizendo que o pecado, nesse texto do versículo 9 ao 15, desse capítulo 59 de Isaías, ele quer mostrar que o pecado é o grande promotor da desordem. Isso aqui, acredito que todos concordam com isso, plenamente. Porque o pecado sempre foi o grande promotor da desordem, como continua sendo ainda hoje. A desordem é a questão de desarrumar. Você está com a vida toda arrumadinha. Você está com seus planos todo organizadinho, na presença de Deus, todo feliz. Na hora que o pecado entra, que se abre uma brecha para o pecado, que o inimigo entra, pense numa bagunça. Pense num prejuízo. Pense numa revirada. Que se não for misericórdia de Deus para juntar os cacos e para passar o seu bálsamo que cura, e que para tratar das quebraduras, das rachaduras, ou então fazer como o profeta descreve na sua pregação, quando Deus o leva para visitar o oleiro. Ele faz do barro o que ele quiser, e quando o vaso se quebra, ele pega o barro e amassa de novo e faz dele um outro vaso. E o vaso que ele faz da maneira que ele quer, porque estando nas mãos de Deus, ainda que se quebre, ainda que se rache, ainda que se aparte, mas ainda assim há esperança. É por isso que Davi, muito sabiamente, quando foi dada a ele pelo profeta Gade a opção de que ele escolhesse das três uma, ele escolheu estar nas mãos de Deus, porque ele disse: porque são muitíssimas as suas misericórdias, não há outro lugar melhor para estarmos senão nas mãos de Deus. Glória a Jesus. Mas o pecado sempre foi esse agente. A Bíblia diz que o que o homem plantar, isso também ele ceifará. Se você plantar o bem, você vai colher o bem. Mas infelizmente, se você plantar o mal, você também colherá o mal, e nem Deus pode mudar isso. Deus perdoa seu pecado. Deus perdoa a sua transgressão. Deus perdoa toda a iniquidade que houveres cometido, mas o perdão de Deus não anula a consequência do seu ato. É por isso, meus irmãos, que nós devemos ter cuidado com o pecado, porque o pecado, ele faz vir coisas más para a vida do ser humano, para a nossa vida. Glória a Jesus. Isso foi dito anteriormente pelo próprio profeta ao povo, em nome de Deus, para que sua condição ou condenação, a humilhação, condenação e humilhação, e para que Deus fosse justificado quando falasse, puro quando julgasse. Deus anunciou o pecado exatamente com o objetivo. Deus revelou o pecado. Deus revelou o pecado de Israel. Deus revelou a Isaías proclamou o pecado, com um objetivo, para que eles se humilhassem e para que eles não fossem levados à condenação, porque Deus não pode negar a si mesmo. Da mesma forma, o povo parece falar a respeito de Deus aqui como um reconhecimento do que lhe fora dito anteriormente. Eles estavam apresentando uma expressão de humildade e submissão. Nesse texto, do versículo 9 ao versículo 21, aliás, ao versículo 15, é que nós estamos apreciando nesta noite. Eles aqui, como um reconhecimento do que lhes fora dito anteriormente, como um reconhecimento de que eles estavam apresentando uma expressão de humildade, humilde e submissão e aprovação à justiça e equidade nas medidas que Deus estava tomando contra eles.
quando eu estava falando, escrevendo e estudando sobre o assunto, eu estava lembrando das medidas que as autoridades tomaram aí para combater o Covid-19. Aí aqui estava dizendo assim, está dizendo que Deus estava tomando medidas para tratar com Israel. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Vamos contextualizar um pouquinho esse negócio aqui? Olha, Deus, Ele continua fazendo o mesmo trajeto, o mesmo percurso. Não é que Ele repete as coisas, porque Deus não tem nada feito de uma forma só. Deus não usa forma, como diz o ditado, Ele usa formas, ou forma. Forma é o que faz uma coisa só, do mesmo jeito, em todo o tempo. Não, Deus não faz com forma. Deus faz com formas. Deus nos fez todos diferentes. Então Deus tem formas diferentes para tratar com cada um de nós. Mas tem ocasiões que após Ele anunciar a sua palavra, após Ele revelar o nosso pecado, após Ele revelar o pecado do seu povo, da sua igreja, do seu servo, da sua serva, Ele fazendo isso, Ele faz com um objetivo, é que esses se humilhem, se arrependam e se convertam, para que a sua indignação, a sua ira não desça sobre o seu servo. Fazendo assim, Ele então traz a promessa de livramento e de vitória ao povo. Quando o seu servo apresenta uma atitude humilde de submissão, o que estava acontecendo aqui, para que Deus então apresentasse uma medida diferente para tratar com Israel, para tratar com o seu povo. Deus então trata a partir do verso. Amados irmãos, sendo bem objetivo e bem rápido aqui nesta palavrinha, eu não sei qual foi a medida que Deus tomou para tratar com você. Eu sei que por algumas vezes Deus já tomou medidas para tratar com cada um de nós. Deus já tomou medidas para tratar com cada um de nós a necessidade que Ele entendeu. Algumas medidas foram muito duras. As medidas que as autoridades tomaram para combater o vírus, teve algumas medidas que foram duras. Inclusive nós ainda hoje questionamos o porquê fizeram assim, mas foram medidas que eles tomaram. Algumas medidas que Deus toma para tratar com o seu servo são medidas que às vezes também são medidas duras, que nem mesmo o próprio servo consegue compreender. Nem mesmo o próprio servo consegue entender. Mas quando ele toma uma medida para tratar com o seu servo, ele tem um objetivo, ele tem um propósito. É para o seu próprio bem, é para o elevo espiritual da sua vida, e a aprovação ao passar pela prova, ao passar pela dificuldade. O coração de Israel, os seus corações incircuncisos, parecem ser aquilo parcialmente humilhados, parecem aqui ser parcialmente humilhados, e eles são levados a confessar, ou pelo menos a serem encorajados, que Deus havia caminhado contra eles. Está revelado isso aqui. Deus se opôs contra Israel. É como que estivesse dizendo: Deus, eu vou colocar o meu pé no teu caminho. E se lutar contra o mal é difícil, irmãos, imagine lutar contra Deus. Isso está dizendo aqui na contramão de Deus. Isso está dizendo aqui, em outras palavras, indo contra a vontade de Deus. Às vezes alguém pode até estar pensando somente em relação ao pecado. Não, senhores. Muitas das vezes nós tomamos decisões na nossa vida, mesmo tendo consultado a Deus, mesmo tendo pedido direção a Deus, mesmo tendo pedido que Deus falasse conosco, e Deus falou, e Deus revelou, mas mesmo assim, por opção, nós decidimos ir contra a vontade de Deus. Alguém decide ir contra a vontade de Deus, e aí o resultado é drástico. Nunca se viu alguém se dar bem indo na contramão de Deus.
O correto é para mim, para você, meu irmão e minha irmã, é que nós possamos entender a vontade de Deus na nossa vida, o propósito, o plano de Deus para as nossas vidas, e podemos então andarmos juntamente com Ele, unidos em unidade com o seu Espírito, e buscando fazer a vontade dEle, o seu propósito, a sua vontade, que é boa e agradável. Uma primeira coisa que nós encontramos aqui, deixa eu correr. Eles reconheceram que Deus contendera contra eles. Seu caso era muito lamentável. No versículo 11, vamos reler estes versos. Do versículo 9. Observe. Por isso, o juízo está longe de nós, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que só há trevas. Pelo resplendor, mas andamos em escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos. Andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia, como nas trevas, e nos lugares escuros somos como mortos. Todos nós bramamos como ursos, e continuamente gememos como pombas. Esperamos o juízo, e ele não aparece. Pela salvação, e ela está longe de nós. Porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós. Porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades, como o prevaricar e o mentir contra o Senhor, e o retirarmos-nos do nosso Deus, e o falar de opressão e rebelião, e o conhecer, e o conceber, e expectorar do coração palavras de falsidade. Percebe a declaração do povo aqui, em reconhecimento do seu próprio pecado? Pelo que o juízo se tornou atrás, e a justiça se pôs longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas, e a equidade não pode entrar. Sim, a verdade desfalece, e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. Olha aqui. E o Senhor o viu, e foi mal aos seus olhos que não houvesse justiça. Pois bem, eles estavam em perigo, pisados e oprimidos por seus inimigos, injustamente tratados e governados com severidade. E Deus, que era o pai deles, como é o nosso pai, Deus não os visitava para defender a sua causa justa e prejudicada. Quando eles declaram no versículo 9, dizendo: o juízo está longe de nós, e a justiça não nos alcança. Eu preciso encerrar, mas preste atenção, eu vou encerrar aqui. Aqui Deus tem uma palavra para o nosso coração, e eu tenho a certeza que Deus tem uma direção certa. Deus tem um objetivo certo quando Ele trata com alguém nessa noite, em dizer que está em perigo, está sendo pisado, está sendo oprimido pelos seus inimigos, ou pelo seu inimigo, tendo em vista que crente não tem inimigo físico. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, sim contra os principados. Mas tu estás assim, sendo tratado injustamente, sendo pisoteado e governado com severidade, e tu tens clamado a Deus, e tu tens pedido socorro, e estás entendendo que Deus é como se estivesse longe, e Deus não te visita, e Deus não fala contigo, e Deus não te revela nada. Está hoje Deus falando ao seu coração, está hoje Deus te dando resposta
resposta para o teu clamor, pelas tuas lágrimas. E quando tu olhas para o versículo 9 do capítulo de número 59 de Isaías, quando o povo de Deus dizia: por isso o juízo está longe de nós e a justiça não nos alcança. Deus está dizendo a você, meu irmão, minha irmã, que Ele está acompanhando cada passo seu. Deus está te dizendo que Ele está vendo o que fazem e o que querem fazer. O mal que estão fazendo e o mal maior ainda que querem fazer. Mas havendo em ti humilhação e quebrantamento, a promessa de livramento do Senhor Jesus contida neste parágrafo 3 deste capítulo 59, Ele também enviará sobre a promessa de livramento, a promessa de socorro, a promessa de vitória. Deus cumprirá esta promessa, basta você se humilhar e se arrepender e se voltar para o Senhor, o Todo-Poderoso. Ele fala com você nesta noite. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê vitória, que Deus te cubra com o seu sangue, que Deus repreenda todo o mal, que Deus faça justiça na sua causa, que Deus trate da sua vida com misericórdia, que Deus trate da sua vida com longanimidade, porque e as suas misericórdias são muitíssimas. Ele é o Pai das misericórdias, mas Ele não trata num coração revoltado, Ele não trata em um coração irado, Ele não trata em um coração cheio de orgulho e de um coração cheio de ira. Ele trata aonde houver quebrantamento e humildade e humilhação, Ele se faz presente. Ele está batendo na porta do teu coração, porque Ele quer te dar o livramento e a vitória, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Graças a Deus. Nós estamos chegando ao final do nosso culto. Quero agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos que vieram hoje. Se Deus nos permitir, nos der vida, creio eu, se Ele não tiver voltado. Domingo, estaremos novamente aqui para a realização do nosso culto. Em nome de Jesus, protegidos assim, com os cuidados devidos. E estaremos realizando mais o culto divino com alegria em nome do Senhor. Mas eu quero lançar um desafio para a igreja. E a igreja que está aqui presente. Os irmãos lembram que exatamente quando todo este processo iniciou, de isolamento social, estávamos nós em uma campanha de oração. Quem lembra? Muitas bênçãos de Deus tinham vindo sobre as nossas vidas. Já era em resposta às nossas orações. E eu estava hoje meditando e orando a Deus e dizendo: Deus, pedindo ao Senhor misericórdia, direção, graça, para fazer o trabalho do Senhor, para que a retomada dos trabalhos fossem com êxito, que os irmãos estejam mesmo eufóricos, alegres. Eu até li ontem à noite aqui, até pensei que iria ler novamente hoje o Salmo 126, quando o salmista descreve a alegria de Israel, quando ele diz: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. No verso 2 ele diz: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Que este nosso retorno para os trabalhos seja conhecido de todos a nossa alegria. Que a nossa língua se encha de cântico e que a nossa boca se enche de riso e a nossa língua se enche de cântico. E que ao entrarmos na casa do Senhor, nós possamos sim verdadeiramente adorar a Ele em gratidão por tudo que Ele fez pelas nossas vidas e por tudo que Ele continua fazendo. E eu preocupado, irmãos, com a retomada dos trabalhos,
porque não é fácil. Porque, olhe, não é fácil. Há muitos irmãos amedrontados. E por esta causa não será fácil. As nossas crianças, os nossos jovens, adolescentes, irmãos, 5 meses sem congregar. Ainda que nas nossas casas fizéssemos o nosso culto doméstico, e estivéssemos aqui realizando as lives, mas nunca é como aqui não, irmãos. A nossa escola bíblica, para a educação cristã das nossas crianças, os nossos cultos de doutrina, escola também bíblica aqui para os adultos, enfim, para todos. Ausente 5 meses. Há uma perca irreparável, irmão, há uma perca que é preocupante para as congregações. Para os irmãos mais de maior idade é difícil, irmãos, não é fácil. E eu preocupado com isso, e Deus disse, lembra da campanha de oração? Aí eu disse, que hora era? Porque na hora que Deus falou comigo, eu até me espantei. Aí eu disse, Senhor, era 10 horas da noite. E então Deus me colocou um propósito, um desejo no meu coração de nós retomarmos. E não é amanhã. Não é para amanhã. É para hoje. É para hoje. É para se iniciar hoje. E eu não vou fazer mais do que o que Deus colocou no meu coração, mas iremos fazer em nome de Jesus Cristo. E eu conto com a participação daqueles que puderem. De 10 às 11 da noite nós estaremos reunidos aqui pelo menos até o final desse mês. Hoje é 7 de agosto. Agosto é 30 ou 31? Até o dia 31 de agosto, que é exatamente uma segunda-feira, nós encerraremos esta campanha de oração aqui num culto de oração, no dia 31 de agosto, encerramento da campanha de oração. E eu creio que nesta data nós já podemos realizar um culto até festivo, com a participação de um número até maior, sem nenhum problema, durante este mês, todos os dias. Em nome de Jesus Cristo, isso foi Deus que me deu esta direção. Nós estaremos aqui, orando ao Senhor, intercedendo ao Senhor pela igreja, pela retomada dos trabalhos, para que Deus restaure toda a perca que nós espiritualmente tivemos. Não é nada financeiro, nada material. Isso tudo está sob controle. Inclusive, daqui a pouquinho nós estaremos com estas portas tudo nova. Abriremos as 3 janelas. Estou aguardando a qualquer momento o sinal do camarada vir trazer as portas. Quando começou o problema todinho, nós estávamos em andamento. Foi anunciado aos irmãos que nós tínhamos comprado. Está comprada. E o nosso irmão em Cristo Jesus, irmão João Batista, que é o proprietário da empresa que vai fazer esse trabalho para nós, um homem responsável. E ele está com todo o material já sendo preparado para vir trocar. Não nos importa. Quando será, estou aguardando a qualquer momento. Em nome de Jesus Cristo, e ansioso, porque pense numa vontade de trabalhar, viu? Pense numa vontade de trabalhar, doidinho para entrar em construção, para ir lá para o Alegre, para nós continuar a construção lá do Alegre, mas com maior vontade mesmo, anseio mesmo, é de nós vermos pelo menos daqui para o final do ano, em nome de Jesus, as portas trocadas, o piso trocado e uma pintura boa na igreja, mesmo que se nós não consigamos fazer nada na frente, ou pelo menos só o letreiro, porque também já estou pensando em fazer isso, mas eu estou orando a Deus, pedindo que Deus me dê graça, condições e coragem, para nós entrarmos nesse desafio, trocarmos as portas, o piso da igreja e darmos uma pintura, um banho bem bom aqui por dentro da igreja, para nós fazermos a festa de final de ano, em comemoração a grandes vitórias que Deus tem nos concedido. Eu peço as orações dos irmãos, e nós vamos orar este restante mês. É exatamente por isso, é
para que Deus abençoe a igreja, a retomada dos trabalhos, inclusive que Deus venha guardar, neutralizar a força do vírus, que ele não venha circular entre nós, que ele não venha circular no meio dos cristãos. E ele não circulando no meio dos cristãos, ele não vai circular também no meio da comunidade. Para que esse vírus seja extirpado, repreendido, nós não vamos nos cansar de repreender, nós não vamos nos acostumar com ele, não. Ele vai ter que bater em retirada, porque em resposta às orações da igreja, Deus vai fazer. É porque assim, eu lembro-me muito de um pastor, Honorato, um homem de Deus, pastor que foi pastor em Acopiara. De Acopiara ele foi para o céu. Ele só ficou apenas alguns dias em tratamento em Fortaleza, porque era de Fortaleza, e ele foi acometido de uma enfermidade e foi de Acopiara para casa, e de casa ele foi para o céu. Pastor Honorato, ele era um homem zarrão, um homem bem grande, eu acho que eu já falei isso aqui algumas vezes, mas ele tinha um ditadozinho assim: irmãos, Deus, ele tem propósito e ele trata com cada um como ele quer. Agora, tem horas que Deus ele tinha a mãozona bem grande, e aí colocava em cima do púlpito assim, parece que estou vendo, irmão, o jeito do pastor Honorato falando. Tem hora que Deus coloca o dedão assim em cima, e irmãos, depois que Deus coloca o dedão em cima e começa a fazer assim, o crente chora, o crente geme, o crente se esperneia, o crente ora, o crente faz jejum, mas enquanto Deus não cumpre o propósito, ele não tira o dedo de cima. Então essa é a realidade. Deus tem um propósito a cumprir, a fazer com tudo isso que está acontecendo. Enquanto ele não cumprir, nós vamos orando, porque é nosso dever orar, mas enquanto ele não cumprir o propósito, ele vai ter misericórdia de nós, ele vai ter misericórdia da igreja, ele vai ajudando ao que busca, ele vai ajudando ao que se arrepende, ao que se humilha, mas o propósito dele, ele há de cumprir. Mas nós continuaremos firmes em Jesus Cristo, em nome de Jesus. Nós vamos buscar a face do Senhor. Estaremos aqui às 10 horas da noite, de 10 às 11. E então buscando a Deus em oração, para Deus restaurar, renovar e fortalecer a igreja do Senhor. Quantos concordam? Diga amém. Se você disse amém, você tem que vir. Tá bom? Amém. Brincando também, né? Vamos ficar em pé? E eu quero convidar aqui o presbítero Raimundo Roseno, para estar orando ao Senhor e também impetrando a bênção apostólica. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus, amados, que abriu a igreja do Senhor. Como disse a irmã Silvana, padeceu muito a igreja do Senhor, fechada todo esse tempo, mas abriu. Isso aqui é um hospital para tratar do Espírito, louvado seja Deus, tanto quanto as entidades hospitalares tratam da enfermidade. O Senhor trata da enfermidade espiritual. Amém? Vamos orar. Quantos precisam de oração? Também eu, a minha casa, peço as vossas orações. Glorioso e eterno Deus, nosso Pai Celestial, em cuja presença nós te agradecemos, Pai, porque estamos aqui de novo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos conduzido até aqui, Senhor, em paz e em segurança. E ao retornarmos, Senhor, temos o prazer e a alegria de dizermos: obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus, por todos os cuidados que o Senhor tem tido. Nós também te agradecemos, Senhor, por a vida de todos aqueles que têm vencido a batalha até aqui. Te agradecemos, Pai, por a vida de todos aqueles que o Senhor tem salvado. Todos aqueles que confessaram o teu nome e que te servem na tua casa. E nós te apresentamos que aqui estão, Senhor, nesta noite, congregados, e aqueles que por alguma razão não vieram, mas que o Senhor possa continuar conduzindo o teu povo, Senhor, em paz e em segurança, guardando de todos os males, escondendo em ti, para que nada de ruim, nada de mal venha acontecer ao teu povo. Nós sabemos que tu és Deus capaz de nos fazer desfrutar de coisas boas no meio das situações adversas. E nós te agradecemos, Pai, pela tua capacidade de nos amar, de nos proteger e de nos guardar. E agora, Senhor,
nos conduz em paz aos nossos lares. Nos dê mais uma boa noite de paz, de tranquilidade, de comunhão no Teu Espírito. Nós Te pedimos essas coisas, pela fé Te agradecemos. Em nome de Jesus, que vive e que reina para todos sempre. Ergue a sua mão para a bênção apostólica. Que o amor de Deus, nosso Pai, o poder, a comunhão e as consolações de Jesus Cristo, seu Filho, e do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, aqui e nos demais lugares, hoje e para todos sempre. E todos com alegria digam amém. Amém. Que Deus em Cristo abençoe a todos.